Olá a todos, boa noite. O meu nome é Francisco Ambrósio e serei o entrevistador da Marta Gondar, candidata à Câmara Municipal da Azambuja, que entrevisto hoje em mais uma das entrevistas do ciclo de entrevistas de jovens candidaturas autárquicas, dinamizada pelo jornal académico Voz da Academia. Os moldes desta entrevista vão seguir 12 questões, com mais 3 à escolha do entrevistador, que sou eu. Vamos falar do percurso pessoal e profissional, da juventude, políticas locais, aspirações para a autarquia, participação cidadã local, e a entrevista terá no máximo 40 minutos de duração. Marta, muito bem-vinda. Obrigada. Obrigado por teres aceitado o nosso convite. Obrigada eu pelo vosso convite e obrigada pela vossa iniciativa. Obrigado. Primeiro quero começar por te perguntar, és candidata à Câmara Municipal da Azambuja, és jovem, és neste momento eleita na Assembleia Municipal, certo? Sim. E quero-te perguntar quem é Marta para além da política? Então, isso é uma pergunta difícil, não é? Porque eu acredito que nós somos uma pluralidade de coisas e que essa pluralidade é que é o que é realmente bonito, não é? Mas definindo de forma muito objetiva, como gostamos de fazer. Para além da política, eu sou estudante, eu sou da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, sou estudante de mestrado, estou a fazer a tese, sou também trabalhadora. E para além disso, para além de integrar um partido político, integro também alguns movimentos que pugnam pela defesa dos imigrantes, que pugnam pela defesa das pessoas racializadas, contra o racismo, contra a xenofobia, e isso eu referi a este facto porque é bastante relevante na definição daquelas que são os meus princípios, daqueles que são os meus fundamentos de vida e aquilo que realmente orienta as minhas escolhas e aquilo que tenho vindo a fazer. Tendo em conta os aspectos que falaste e a luta constante que afirmas ter pelas pessoas, eu quero te perguntar o que é que te motivou a entrar numa corrida autárquica? Houve algum momento, alguma experiência que tivesse sido decisiva para te dar esse gatilho? Então, como também já referiste, eu já fui candidata autárquica há 4 anos atrás, né? Eu fui candidata à Assembleia Municipal e logo no primeiro ano em que eu comecei a fazer política de forma mais ativa, ou seja, organizada num partido. Um, eu não te consigo dizer um momento decisivo, porque, como sempre, tive uma voz muito ativa contra injustiças, porque tenho essa sensibilidade bastante aguçada. Não te consigo dizer um momento em concreto, mas posso-te dizer que aquilo que me motiva a fazer parte desta corrida autárquica, como da outra, como do partido que faço parte, como dos outros movimentos sociais que também faço parte, é sempre a minha vontade de que todos participem, que todos possam ter uma voz na participação, na organização, na decisão das políticas do nosso país, das políticas do nosso município, da nossa autarquia, da nossa freguesia, ou até mesmo do nosso grupo de jovens, das iniciativas de jovens, e, portanto, que todos possamos ter voz e participação ativa nas decisões importantes para a nossa vida e que têm implicações diretas na nossa vida. Marta, tu claramente és uma pessoa inconformada e tu, como todos os jovens, na realidade, somos todos um bocadinho inconformados. E por isso eu pergunto, se achas que a tua juventude influencia a forma como olhas para os problemas e as soluções para a autarquia que te candidatas? Eu penso que sim, que é evidente que a juventude é uma força revolucionária, ou seja, a juventude tem muito potencial revolucionário, mas é também uma fase da vida que é temporária, no entanto, e por essa razão temos que aproveitar o máximo das nossas capacidades para poder usufruir desta juventude. Mas eu penso que, sobretudo, como tu disseste, a vivacidade na luta, a adaptabilidade a novos problemas sociais, a novas formas de ver estes mesmos problemas sociais, novas formas de lutar, de nos associarmos, de nos organizarmos. Portanto, isto é sempre possível, porque estamos sempre muito expostos a mudanças sociais, a mudanças tecnológicas, e também há uma coisa que é fundamental, que é, em princípio, se tudo correr bem, nós temos muito mais tempo para poder ver o nosso país a mudar, para poder ver o nosso município a mudar, a nossa autarquia a mudar, e, portanto, podemos e temos sempre mais tempo para lutarmos e para estarmos presentes, quanto tempo for. Eu gostava de lutar pouco tempo, porque gostava que as coisas
corressem da forma como acredito rapidamente, mas a verdade é que lá está, como tu disseste, sobretudo esta vivacidade na luta e a nossa adaptabilidade aos novos problemas que se vão colocando. Marta, se me permites a pergunta, porquê a CDU? O que é que te cativou a pertencer ao projeto autárquico da CDU da Azambuja? Então, o que me motivou a pertencer a este projeto autárquico é, sobretudo, e em primeiro lugar, a defesa dos direitos dos trabalhadores. E eu sei que quando se diz isto, muitas vezes parece uma frase, eu diria, um pouco abstrata ou até sem conteúdo definido e concreto, mas a verdade é que ele existe. E eu vou-te dar um exemplo com aquilo que se passa na Azambuja. A plataforma logística da Azambuja é composta por uma pluralidade de trabalhadores, a sua maioria, neste momento, da população imigrante, que são subexplorados, com salários muito baixos, com contratos precários, com contratos temporários que são renovados sucessivamente e, portanto, uma prática ilegal, em que têm que trabalhar com condições de 40 graus, alguns deles sem pausas, porque esse direito foi um direito que foi retirado por decisões executivas. Há trabalhadores que, para fazer o seu caminho para a plataforma logística da Zambuja, acabam por morrer na linha do comboio, isso aconteceu, e portanto, tendo em conta esta situação e este conteúdo concreto, eu pensei, não, eu tenho que lutar para que estas pessoas tenham melhores salários, para que estas pessoas tenham melhores condições de vida, para que estas pessoas tenham mais condições de segurança no trabalho, isto é um ponto fundamental. Em segundo lugar, eu penso que a CDU tem, lá está, muito espaço para a juventude e não cala a sua juventude, eu diria, e possibilita-lhe um amplo espaço de luta nos movimentos associativos, no próprio partido, não é? Como é óbvio, na organização do partido, na organização jovem do partido e também as questões que afetam os estudantes e os estudantes do ensino superior. Portanto, isto são as questões fundamentais, também uma visão pública sobre a saúde. Parece-me um pouco consensual de que a saúde deverá ser gratuita, universal e pública para que todos possamos aceder ao Serviço Nacional de Saúde, não é? E, portanto, todas estas posturas e esta perspectiva sobre os problemas é algo que para mim faz sentido e que é a única solução, na verdade, para melhorar as nossas condições de vida. Obrigado, Marta. E agora que já conhecemos um bocadinho melhor quem tu és fora da política e enquanto política, vamos passar às perguntas mais concretas sobre as tuas medidas ou as medidas da tua candidatura. Vamos começar pela juventude. Gostava de perguntar quais são as principais medidas da tua candidatura para os jovens da tua terra, da tua área onde resides. Certo, então, em relação às medidas concretas da minha candidatura, em primeiro lugar eu quero salientar o ponto que nos vai acompanhar nestas perguntas em relação às medidas concretas. Existem competências, nomeadamente competência da educação, competência da saúde, competência da habitação e competência, já referi, da saúde, que competem maioritariamente ao Governo Central, ou seja, a definição destas políticas compete ao Governo Central. As autarquias podem aceitar estas competências e isso de facto aconteceu no executivo do PS. O PS aceitou as competências no que dizia respeito à educação de forma global e aceitou parcialmente no que diz respeito à saúde. E a CDU não tem uma postura concordante com isto, porque entende que, de facto, as freguesias e as câmaras municipais não têm a capacidade para responder de forma integral ao cumprimento destes direitos, são direitos essenciais, são direitos fundamentais e que compete ao Estado organizar. No entanto, dentro daquelas que são as competências do Executivo Municipal, temos medidas que são orientadas para os jovens nas várias áreas. Portanto, a começar pela educação. Existe um ponto fundamental em Azambuja, que é a necessidade da requalificação da escola secundária. A escola secundária já tem ultrapassado vários momentos de construção e reconstrução, nomeadamente para a prática de atividade física e desportiva, não existiam condições na escola secundária de Azambuja para a prática desportiva, passaram a existir. No entanto, a escola secundária carece ainda de bastante alterações no que diz respeito à sua estrutura, que são essenciais para estes estudantes. E neste ponto salientar também que os estudantes de Zambuja associaram-se o ano passado e fizeram um protesto espontâneo em relação a estas mesmas condições, que entendem não ser as melhores e que, portanto, isso tem que ser uma área estratégica, que é a requalificação da escola secundária.
Dentro da educação ainda, a CDU apoia o aumento do apoio social escolar, tanto nas refeições como no transporte coletivo. Tocando no ponto do transporte coletivo, existe também um ponto muito relevante que se relaciona com a educação, que é o Concelho de Zambuja é um concelho muito grande e tem várias freguesias e não são muito perto umas das outras. Então, existem redes de autocarros e estes autocarros fazem, por exemplo, a transferência de Alcoentre até à Zambuja. E de Alcoentre até à Zambuja são mais ou menos 30 minutos. O que é que acontece? Os horários destes transportes coletivos muitas vezes são escassos, ou se são escassos, não estão adequados aos horários das aulas, ou então não existem aos fins de semana. E parece-me que é essencial para a juventude, não só para poderem frequentar as aulas na escola secundária de Zambuja, porque muitos destes jovens que são do Concelho de Zambuja não andam na escola secundária de Zambuja, porque não têm como lá chegar, mas também aos fins de semana. Portanto, nós queremos o alargamento e o maior número destes autocarros a circular no nosso concelho, possibilitando também, lá está, a criação de emprego no que diz respeito aos circuitos de transporte. Possibilitando também, e aqui parece muito relevante, porque depois chegamos a outro ponto que eu quero salientar na medida concreta, que é, se existirem autocarros ao fim de semana, por exemplo, os jovens podem, o jovem do Alto do Concelho pode estar próximo do jovem da Zambuja, da freguesia da Zambuja, podem estar juntos, podem conversar, debater, refletir, e portanto nós queremos incentivar a criação de movimentos, de associações de estudantes, de jovens que reflitam, que debatam, que façam questões, mas que sejam organizadas reuniões semanais ou mensais com estes grupos de jovens, com o Executivo, para também compreendermos qual é que é o estado da juventude do nosso concelho. E também a criação de mais espaços onde a juventude possa estar, porque na realidade o que se passa na Zambuja é que não existe sítios onde os jovens possam estar. Os jovens, temos espaços verdes, os espaços verdes precisam de ser mantidos, precisam de manutenção, precisamos da criação de novos espaços onde estes jovens possam estar, de facto, e em condições de segurança e qualidade, obviamente, e isso não existe. Portanto, esta é outra das medidas. Outra medida que é bastante relevante no que toca aos jovens em concreto, me parece-me, e aqui salientar que isto é em parte uma competência central, que é, ou pelo menos um incentivo à continuação de uma luta que é o alargamento do passe social até às virtudes, não é? Porque o que é que acontece? Para se perceber bem o que é que se passa, o comboio vem até à Zambuja, a estação seguinte é as virtudes. As virtudes compõem Averas de Baixo e Averas de Baixo compõem a Zambuja. A Zambuja é do distrito de Lisboa. Só que até a Zambuja as pessoas pagam 40 euros, normal. Depois de Zambuja passam a pagar 50 ou mais, porque já não se considera ser a área metropolitana de Lisboa. No entanto, Virtudes faz parte da Zambuja e a Zambuja de Lisboa. Portanto, nós não conseguimos perceber o que é que motiva esta diferenciação e continuamos e como já fizemos, através desse executivo do PS, a apelar que exista comunicação com o Governo Central para que exista o alargamento deste passe. Muito obrigado, Marta. Falaste aqui de várias questões de saúde, de habitação, de educação, de espaços de lazer e fruição. Falaste também de espaços de verde e da sua manutenção. Portanto, aquilo que eu te pergunto concisamente é: que propostas apresenta a tua candidatura para poder fixar e dar vida condigna aos jovens que, tanto os que estão como os que querem ir para o teu território? Então, em relação a esse ponto, como eu te disse, esta era uma questão que nos ia acompanhar ao longo da nossa entrevista, que é a questão daquilo que é uma competência central e aquilo que não é ou aquilo que não deveria ser. Portanto, em relação à habitação, as competências de um executivo, elas não são as mesmas de um governo central. Mas, obviamente, a CDU pugna sempre por mais habitação pública a preços acessíveis para todos. Portanto, isto parece-me que é investindo, obviamente, na construção pública e também na utilização do património público. E isto é um ponto que me parece relevante aqui para uma medida concreta que apresentamos, em relação à habitação, porque é essencial para fixar jovens do nosso concelho, que é a manutenção, a conservação do património público da Câmara Municipal, que é bastante, e que este património público possa ser
alocado e que possa ser utilizado para a construção de habitação pública, ou para a utilização enquanto habitação pública a preços acessíveis ou de acordo com as rendas sociais que já são praticadas no nosso concelho e que, portanto, me parecem uma medida essencial. Né? Isto dentro das poucas competências que o Executivo pode ter dentro da habitação. Em relação a outros pontos importantes, um dos pontos fundamentais é o incentivo ao comércio local, o incentivo à troca financeira no concelho. E isto, o que nós queremos na CDU realmente é que o dinheiro seja das pessoas, não seja das grandes empresas. E, portanto, para nós é fundamental que as pessoas possam ter condições para criarem o seu negócio, para criarem o seu comércio, para que possa existir troca entre estas associações. Uma das medidas que apresentamos é a criação não só do incentivo ao pequeno comércio, mas também do mercado da agricultura, porque na Zambuja temos a tradição da agricultura, existem muitos campos férteis e, portanto, abrem essa possibilidade, e existem muitos agricultores e pessoas que se dedicam a isso, que devem ter a possibilidade de também, assim, produzir o seu rendimento. O apoio social escolar parece-me fundamental para um jovem que se queira fixar e queira construir família também, como já referi, e que faz todo o sentido. Também a construção do Centro Cultural de Averas de Cima, porque nós temos o problema que acompanha o espaço verde, acompanha a cultura em Azambuja, ou seja, precisamos de construir centros culturais. Temos muito a prática da música, existem muitos músicos em Azambuja e queremos que isso se estenda, não é, pelo nosso concelho. E também por isso propomos a criação de residências artísticas e de residências também onde os jovens possam ficar, para também ficar durante um período de tempo ou durante um período de tempo mais vasto, para que possam estar presentes no nosso concelho, participar em festivais, participar em debates e, portanto, esta é outra das medidas essencial. Uma das outras medidas essencial é a criação de um plano de auxílio à população migrante, e este plano de auxílio passa pelo Executivo Municipal cria este plano, cria este grupo e, através deste grupo, ouça as suas pretensões da população migrante, as necessidades, as suas dúvidas e auxiliar, obviamente, na obtenção de informação necessária e no processo de regularização necessário nos trâmites legais e formais que possam ser eventualmente necessários para que todos possam existir no nosso concelho com qualidade e segurança. Estas são as nossas medidas fundamentais. Muito obrigado, Marta. Há bocadinho falavas da importância das associações de estudantes e associações juvenis. Agora referiste mesmo como medida a criação de residências juvenis e até artísticas. Portanto, eu pergunto, na tua visão, que papel devem ter as associações juvenis, culturais e desportivas na definição de políticas locais, aliás, e como pode a autarquia apoiar melhor esse trabalho? Eu penso que a autarquia tem a obrigação de ouvir as pretensões das associações juvenis culturais, contribuindo assim para o seu desenvolvimento, não é? E, portanto, defendemos a realização de reuniões mensais com estas associações que já existam, para que se compreenda quais é que são os objetivos, como é que se podem se cumprir, como é que não se podem cumprir. No entanto, eu penso que a intervenção dos órgãos locais não passa apenas pelo apoio aos movimentos que já existem, mas também ao incentivo à criação de novos movimentos. Por exemplo, o incentivo à mobilização e unidade em volta dos interesses que os jovens possuem, pode realizar-se através da requalificação de espaços desportivos, da criação de residências artísticas, como referistes, e, portanto, tem que existir incentivo e tem que existir apoio simultâneo. E nós possuímos medidas tanto para o apoio, através das reuniões que pretendemos realizar e das medidas que pretendemos implementar, e medidas também para a criação, que passa também por ouvir as aspirações dos jovens, a requalificação de espaços desportivos, a criação de residências artísticas, e quando falo aqui, há um ponto fundamental para mim, que é, quando falamos de residências artísticas, quando falamos de cultura, quando falamos de arte no nosso concelho, pretendemos, a CNTU pretende que todas estas iniciativas sejam compostas por todas as culturas que compõem agora o nosso concelho, não apenas aquela que se pode entender como dominante. Muito bem. Dita a parte da juventude, que acima de tudo será sempre transversal, vamos agora falar um bocadinho das prioridades para a autarquia. E começo por te perguntar, apesar de já teres elencado algumas e terem sido bastante notórias no teu discurso,
Começo por perguntar se tivesses de eleger prioridades absolutas para a tua autarquia, quais seriam e quais os maiores desafios? Apesar de já teres referido o facto dos transportes, que sinto que será esse um dos pontos que irás tocar. Sim. Então, muito daquilo que já falei é aquilo que se verifica nesta pergunta. No entanto, há um ponto que precisamos de salientar, que é a prioridade absoluta para o Conselho de Zambuja, em particular, penso que também é geral no país, são serviços públicos de qualidade. E quando nós falamos de serviços públicos de qualidade, como já referi, refiro-me à saúde, e quando me refiro à saúde, refiro-me a um centro de saúde público e funcional. Em relação a este ponto, eu gostava de salientar o seguinte: os utentes dos serviços públicos de Zambuja movimentaram-se, associaram-se, fizeram vários protestos em todos os centros de saúde do nosso concelho, há 2 anos atrás e no ano passado. A CDU esteve presente em todos estes protestos que foram feitos por parte deste movimento e solidarizou-se em todas as assembleias municipais através da apresentação de moções que visavam o cumprimento deste direito à saúde através de, lá está, da pressão que pode ser feita ao governo central. Estas moções foram constantemente chumbadas por parte das restantes forças políticas, todas elas. Em relação à saúde, há aqui um ponto que é fundamental, que é o nosso centro de saúde não funciona, o nosso centro de saúde está fechado. Nós temos uma zona em Portugal que tem um centro de saúde fechado, que não funciona. As pessoas dormem à porta do centro de saúde, ficam a fazer filas às 3 da manhã para marcar uma consulta, que às 8 da manhã já não acontece. E qual foi a ideia do PS? A ideia do PS e do Executivo e do PSD também foi que as instituições de solidariedade social pudessem prestar algumas destas consultas. O que aconteceu? Na verdade, as pessoas deslocavam-se às instituições de solidariedade social, a consulta era marcada e não acontecia. O que acontecia? Esta notificação para a consulta era enviada via telemóvel. Muitas das pessoas que compõem a nossa população e que precisam do médico não sabem o que é que se estava a passar. E, portanto, as pessoas não sabiam se a consulta estava marcada, que medicamentos é que podiam tomar, etc. E então a CDU defende não só a pressão no Governo Central em relação ao SNS, como também a criação de uma linha de apoio permanente na saúde. Uma linha de apoio permanente e também a criação de um grupo de apoio aos grupos de rastreio de doenças relevantes, como o cancro, como os diabetes, e, portanto, esse tipo de acompanhamento permanente da situação da saúde no nosso concelho. Outro ponto fundamental é a gestão pública da água. A água no nosso concelho é administrada por uma empresa privada. A água no nosso concelho apresenta um valor bastante elevado. Os fundos que são alocados a esta empresa privada poderiam ser alocados ao município e através destes fundos que o município iria receber através da cobrança da água, poderiam ser cumpridas muito mais as aspirações da população da Zambuja do que na verdade acontece. Portanto, é essencial a gestão pública da água, que é um investimento público e que deve, por isso, contribuir para o público e para as finanças do concelho. Há outro ponto ainda em relação à água, que é a instalação do saneamento básico em todo o concelho. Nem todo o concelho tem saneamento básico. Em pleno 2025, existem zonas nos casais de baixo que não têm saneamento público. Ou seja, até há pouco tempo houve uma senhora que esteve presente no canal de televisão a expor a sua situação e a situação completamente indigna em que vivia. Portanto, isto acontece no nosso concelho. Esta é outra das nossas medidas fundamentais. A educação, já referi as medidas, é essencial a qualificação da escola secundária, a criação de mais escolas secundárias e a criação de mais escolas, verdadeiramente. E também há aqui um ponto essencial, que é, no que toca aos espaços verdes, aos espaços de lazer que pretendemos realizar a manutenção, construir, é necessário que todos estes espaços estejam dotados de acessibilidade para pessoas que são portadoras de deficiência. Tanto os parques como as escolas, como os transportes e os locais onde, na verdade, estas pessoas quiserem ir, não é? Portanto, nós não podemos dizer, não, vamos dotar isto de acessibilidades e outra coisa, não. Tudo tem que estar dotado de acessibilidades para que estas pessoas possam ir onde querem e fazerem parte do nosso concelho de forma ativa.
Outro ponto fundamental é a criação verdadeira de serviços de integração de migrantes no nosso concelho, que é uma realidade cada vez mais urgente, que me parece cada vez mais necessária, e estas devem, em meu entender e no entender da CDU, são as medidas fundamentais para o nosso concelho. Obrigado, Marta. Agora, de forma muito sucinta, pergunto-te o que é que te diferencia a tua candidatura das restantes? Vimos que falaste em diversos aspectos que podem ser melhorados no Conselho da Zambuja, vimos diversas propostas. O que é que te diferencia das outras? Então, o que diferencia a minha candidatura e as outras candidaturas da CDU das restantes forças políticas é, sobretudo, o sentido de orientação das nossas políticas. Nós entendemos que as nossas políticas devem orientar-se no sentido dos serviços públicos, acessíveis, gratuitos para todos os trabalhadores do nosso concelho, dos estudantes, dos pensionistas, no fim de contas dos imigrantes, de toda a população. Portanto, os serviços públicos devem estar na mão do povo, porque é realmente quem deve ter o completo acesso aos mesmos. Falaste, aliás, da visão de futuro que queres para o Conselho e por isso mesmo vamos agora falar desse tópico mais a fundo. Gostava de perguntar como é que gostarias de ver a tua autarquia daqui a 10 anos? Seria com autocarros a circular em todas as freguesias para aí sim poder levar os jovens à secundária, com a requalificação da escola secundária, com mais escolas secundárias? Como gostarias de ver o Conselho daqui a 10 anos? Olha, eu gostava de ver uma autarquia em que nós tivéssemos uma escola onde as pessoas tivessem condições para estudar, para fazer desporto, para brincar, para estar, em que os serviços essenciais à vida, como por exemplo a água, não é? Tenham uma gestão pública, um centro de saúde em que as pessoas não precisem de se levantar às 3 da manhã para marcar uma consulta, um conselho em que as pessoas migrantes estejam efetivamente incluídas nas decisões do conselho e tomem as rédeas do seu destino, um conselho em que todas as culturas possam existir e coexistir em tranquilidade e harmonia, sem violência e com paz, um conselho onde os trabalhadores da plataforma logística da Zambuja não sofram assédio laboral, não sofram perseguições sindicais, não tenham que trabalhar nas condições em que trabalham, não morram na linha do comboio a ir para o trabalho. E também um conselho em que a população cigana, que é parte importante da nossa comunidade, não seja continuamente encerrada nas paredes do seu bairro e possa contribuir para as decisões do conselho como parte integrante e fundamental do mesmo. Um conselho em que qualquer artista que cá vem possa exercer a sua profissão, não é? De forma livre, sem qualquer tipo de ataque ou limitado por qualquer força política racista ou reacionária, e, no fim de contas, um conselho em que todos os trabalhadores possam contribuir para o mesmo, para todos os trabalhadores e sem exceção. Perguntava-te agora, és uma pessoa bastante determinada, com a visão de futuro para o teu conselho, que legado gostarias de deixar, mesmo que não ganhasses, perdão, estas eleições? Então, eu acho que alguém que luta pelos motivos corretos fica sempre com o legado ainda que não ganhe as eleições. No entanto, eu gostaria de ser lembrada por trazer e por contribuir, de certa forma, para a participação, para a consciência de classe, no fundo, para a construção de uma atitude de unidade, de uma atitude de luta para com aquelas que são as injustiças que sentimos na pele todos os dias e de forma igualitária, de forma em que não existe lugar a qualquer tipo de discriminação. Obrigado. Eu agora pergunto para os jovens que nos acompanham, e que veem este nosso episódio, que conselho lhes dás e como podem transformar a política e a realidade local? Olha, aconselho a que estudem, a que reflitam, a que debatam, a que, sobretudo, que escutem, que ouçam os outros, não é? Que estejam presentes nas coisas, que sintam e que compartilhem entre si as injustiças do mundo e quando se veem perante uma injustiça, uma situação que não é correta, que tenham para com elas uma atitude de unidade e luta e que através desta atitude consigam atingir os seus objetivos, porque de certeza que vão conseguir. Marta, falaste das questões das residências artísticas, da importância das associações artísticas, e eu agora pergunto-te quais são as medidas da tua candidatura nesta área, da promoção da cultura e da arte? Então,
Em relação à cultura e à arte, temos uma primeira grande medida, que é, lá está, a criação de residências artísticas. Nós, na Zambuja, por vezes, e em especial conexão com a escola secundária, acontecem eventos culturais, mas também de ciência, enfim, do âmbito da reflexão e do debate, que fazem com que jovens de outros sítios, até mesmo de outros lugares do mundo, venham para a Zambuja e estejam aqui. E, portanto, a criação dessas residências seria essencial para termos uma cultura de debate, uma cultura de reflexão, e através desta cultura de debate e desta reflexão, contribuir para a arte, para a cultura, de certa forma. Mas, em relação às residências artísticas em particular, a verdade é que o nosso Conselho tem bastantes pessoas que se dedicam à arte visual. E, portanto, isso seria um incentivo relevante do nosso ponto de vista, porque sabemos a precariedade dessa profissão, sabemos a exploração a que se encontram, enfim, sujeitos, não sendo um campo de atuação profissional nada fácil. Portanto, esta é uma das nossas grandes medidas. A segunda grande medida, em meu entender, é que esta cultura, não só através também da valorização daquela que é a cultura tradicional da Zambuja, através da sua conservação e da sua partilha, para quem a quiser entender, para quem a quiser compreender, para quem a quiser saber. Em terceiro lugar, também, a dinamização das festas locais, que são efetivamente um momento importante, como por exemplo a Feira de Maio, o Avinho, são um momento importante para a população da Zambuja, porque o nosso concelho, durante muito tempo, é um concelho estagnado, é um concelho em que não existe muito movimento, é um concelho em que não existe muito associativismo, e estes momentos contribuem para o surgimento destes momentos comuns e globais, e por isso eles são relevantes. Portanto, a dinamização destes momentos. Mas a dinamização destes momentos não passa apenas, em nosso entender e em meu entender, não passa apenas por alocar mais fundos financeiros a estas festas. Passa também por compreender que significado é que elas podem passar a ter. Portanto, nós queremos apelar ao significado e à ressignificação destes momentos culturais para que eles sejam efetivamente partilhados por todas as culturas que compõem atualmente o nosso concelho. E, portanto, pretendemos uma sociedade também, pode-se dizer, multicultural, em que todas as culturas existam e coexistam e possam partilhar entre si e, através disso, crescer. Portanto, para isso, propomos também a criação do grupo que falámos há pouco. Marta, para terminar, porque o tempo voa, como podemos ver, deixo-te um desafio. E agora, se tu tivesses 30 segundos com um jovem de 18 anos da tua terra prestes a votar pela primeira vez, o que lhe dirias? Em 30 segundos. Ok. Em face dos factos, eu diria-lhe que o futuro ainda pode ser um lugar bom, que apesar do presente não ser, porque efetivamente não é, num mundo em que a escola pública está sob ataque, a frequência na universidade está sob ataque, os direitos das mulheres estão sob ataque, o direito dos trabalhadores está sob ataque, os direitos dos imigrantes estão sob ataque. Enfim, não é propriamente um mundo muito fácil, que é possível ainda, assim, com uma alteração profunda de políticas, e esta alteração profunda, com políticas públicas anticapitalistas e antirracistas, que concedam a riqueza a quem a produz, de facto, nós, os trabalhadores, talvez seja possível termos um futuro mais risonho. E que, na verdade, o descontentamento, que é legítimo, que é justo e que deve existir, não é mau existir, ele é bom, só que ele tem que ser alocado no sentido de se perceber que não é com o ódio nem é com a pacificidade face aos interesses daqueles que nos querem restringir ou limitar que vamos conseguir efetivamente resolver aquelas que são as raízes do nosso descontentamento. Marta, muito obrigado pelo teu tempo, obrigado por teres aceitado o nosso convite, muito obrigado a todos os que nos acompanharam em direto. O meu nome é Francisco Ambrósio e espero-vos numa próxima do ciclo de entrevistas a candidatos jovens autárquicos. Muito obrigado. Obrigada.